Juízes capítulo 6, verso 11 ao versículo 18. Siga comigo, por favor. Vai estar projetado aqui. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode seguir conosco. Diz assim o texto da palavra de Deus: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Asbezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Irmãos, o período dos juízes foi um período terrível. 450 anos que o povo fazia o que bem entendia. Você já imaginou um negócio desse? O último versículo do livro de Juízes eu acho que resume bem o livro todo de Juízes. Período terrível porque cada pessoa foi entregue ao seu bel prazer, tirando a idolatria que o povo de Israel foi vendido depois da morte de Josué. O capítulo 1 narra o contexto histórico. Josué havia sido morto, o povo tinha entrado na terra, alguns inimigos tinham sido destruídos, mas muitos ficaram na terra. E Deus disse que ficariam alguns na terra para provar se o povo de Israel seria fiel ao Senhor ou se prostituiria com os deuses dessas nações, mas não deu outra. A Bíblia diz que a geração que foi depois de Josué e depois deles não se lembraram do Senhor, não conheciam o Senhor. E a nação de Israel se prostituiu de forma dramática, de forma vil, à idolatria daquele lugar. E Deus então, irmãos, entregou o povo dele aos povos ao redor. Então foi um período muito difícil. Foi um período que a nação de Israel foi assaltado, espoliado. E o texto diz, no capítulo de número 2, que o povo estava em grande pobreza e miséria. Os inimigos assolavam, levavam tudo como gafanhotos. Daqui a pouco eu leio com vocês o texto. E a nação de Israel sofreu um dos períodos mais obscuros da sua história. A maioria dos homens que estudam o Velho Testamento, eles chegam a dizer que o Velho Testamento, dentro de toda a história de Israel no Velho Testamento, não houve período de terror igual. Muito mais do que os 400 anos na escravidão do Egito, porque pelo menos lá eles não tinham inimigos ao lado para espoliá-los e dar fome ao povo. Aqui em Juízes, não. O texto diz que tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam, todos os animais que eles de repente, eles tinham como rebanho, os povos ao redor entravam, levavam tudo e deixavam o povo na miséria. O povo de Israel chegou a fazer cavernas para morar com medo dos inimigos. E dentro desse contexto, desses 450 anos, Deus levantava homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que foram chamados no relato bíblico de juízes. Quem eram os juízes? Eram homens como eu e você. Pessoas que viviam numa época difícil, extremamente de carestia, e que o Espírito Santo vinha sobre eles, dotava esses homens de poder e autoridade. E esses homens então livravam o povo de Israel por um tempo. O povo de Israel retornava às coisas do Senhor, mas tão somente o juiz morria, o povo voltava à idolatria. E Deus então emitiu juízo sobre o povo com as nações inimigas. Um círculo vicioso, irmãos, que durou 450 anos. E um desses juízes, uma das figuras mais emblemáticas dentro do período desses juízes, na minha opinião, além de Sansão,
que percorre aí o imaginário das crianças, né? O grande Sansão, aquele homem com cabelo grande, com muita força. Existe aí um outro juiz que, na minha opinião, a figura dele é muito emblemática, porque ele é um homem como eu e você, nas mãos de um Deus que tem todo o poder. O nome dele é Gideão. A história de Gideão, irmãos, narra a história de um homem que estava num lugar secreto, fazendo algo em secreto, com o coração amedrontado. Os inimigos estavam ao redor e ele estava ali temeroso dos seus inimigos. Mas esse homem, Gideão, ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Se você notar aí na sua narrativa, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai notar que a palavra anjo está com letra maiúscula. E o anjo do Senhor, em muitos versos, igual o verso 14, diz assim: então se virou o Senhor. O anjo do Senhor é sinônimo do Senhor. A grande pergunta que a gente faz quando estuda teologia bíblica é o seguinte: como Gideão estava diante do Senhor, diante do anjo do Senhor? Quem era esse anjo do Senhor? Esse anjo do Senhor era a pessoa do Filho. Esse anjo era o Cristo, não Jesus, né? Mas o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o mediador que sempre fora entre Deus e os homens, numa theophanos, numa teofania, numa aparição de Deus na pessoa do Filho. Por quê? Porque se fosse o Senhor, Deus Pai, homem nenhum sobreviveria. Por isso que no final da narrativa, a gente não foi até lá, o texto diz que Gideão fala: ai de mim, eu vi o Senhor, morrerei. E aí o Senhor, que aqui é a pessoa do Filho, é a pessoa de Cristo no Velho Testamento, pré-encarnado no Velho Testamento, diz assim: não temas, não morrerás. Portanto, querido, aqui é uma aparição de Cristo. No Velho Testamento, nessa revelação gloriosa a Gideão, e o interessante é que quando esse anjo se revela a Gideão, Cristo vê o que o próprio homem não vê. O interessante, irmãos, que Deus vê em Gideão o que nem mesmo Gideão via na própria vida dele. E uma das coisas que me encanta nesse personagem é que não é assim também conosco. Quando Cristo nos chama, quando Ele se revela a nós, na realidade, irmãos, Ele nos encontra num estado tão miserável, mas Ele vê em nós o que nem nós mesmos conseguimos ver. É por isso que eu fico encantado, porque Deus vê um homem de forma diferente que o próprio homem vê. Deus vê o que o homem não vê. E um exemplo claro disso é Jessé, o profeta, e Davi. O próprio pai não via aquele menino o que ele era, mas Deus via. E quando aquele menino que estava cuidando das ovelhas, esquecido do pai, esquecido dos seus irmãos, entra dentro de casa, Deus fala para Samuel na casa de Jessé, 1 Samuel 16, é este, pode ungí-lo o rei de Israel, porque ele será um rei segundo o meu coração. Deus vê o que o homem não vê. E eu louvo muito a Deus, irmãos, porque lá em Samuel o texto diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O interessante é que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, Deus viu o que nem Gideão viu a respeito de si mesmo. E a pergunta que eu faço para todos nós essa manhã para reflexão é o seguinte: o que Deus viu em Gideão que nem ele mesmo viu? O que Deus vê em nós, o que nem nós mesmos conseguimos ver? Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico assim muito animado. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma visão tão errada de nós mesmos. A gente se autolimita em tantas coisas, que a gente às vezes se sente impossibilitado para realizar alguma coisa, até que de repente Deus quer. E a gente tem uma visão tão pequena, tão tacanha, talvez tão ressentida, que às vezes a gente se enclausura dentro de um universo tão pequeno e que se esquece, irmãos, de que Deus não vê como vê o homem.
Quando Deus olhou para Gideão, Deus viu o que Gideão não conseguiu ver nele mesmo. Pastor, o que Deus viu em Gideão que nem ele mesmo conseguiu ver? Versículo 11, olha o que diz o texto. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão seu filho, preste atenção agora, que estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Pastor, o que Deus viu na vida de Gideão que nem Gideão mesmo conseguia ver? Deus viu alguém que trabalhava com esforço e dedicação em dias de opressão, carestia e desânimo. No capítulo 6, irmãos, a partir do versículo de número 2, olha o que diz o texto com respeito ao contexto que Gideão vivia. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Você imagina o que é você ter que sair da sua casa e morar numa caverna por causa de um inimigo? Pois a nação de Israel estava vivendo assim, encavernados por causa dos midianitas. Verso 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Irmãos, Gaza é quase lá embaixo na divisa com o Egito. Então veja que esses povos assolavam toda a nação. E versículo 4, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Verso 6, assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. A Nova Versão Transformadora diz no versículo 6, que assim Israel ficou profundamente empobrecido, no lugar de debilitado. Esse era o contexto, irmãos, que a nação de Israel vivia. As pessoas estavam escondidas em covas e cavernas, uma situação dramática, terrível. Os inimigos não davam trela, como gafanhotos. Eles vinham e assolavam, e como os gafanhotos, eles comiam, eles levavam tudo e deixavam o povo na pobreza e na miséria. Mas, irmãos, Gideão estava nesse contexto. Mas uma coisa que me chama a atenção é que dentro desse contexto de tanta dificuldade, de tantos inimigos, de tanta carestia, de tanta pobreza, de tanto infortúnio, de tanta vergonha, o texto diz que Gideão estava malhando o trigo. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque Deus viu em Gideão alguém que arregaçava as mangas e trabalhava, mesmo numa situação de dificuldade, mesmo numa situação de carestia, mesmo numa situação de desânimo. Gideão não era um homem que se rendeu e se vendeu ao desânimo e essa carestia. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos circunstâncias difíceis na nossa vida que a gente tende a cruzar os braços e dizer, não tem jeito. A circunstância está muito difícil. E aí, às vezes, a gente cruza os braços e cerra fileiras com aquelas pessoas que querem ver o que acontece para tomar algum tipo de atitude e posição. Eu acho muito bonito, irmãos, porque nem todos os problemas, nem todas as adversidades que a nação vivia, a ponto de viver em caverna, demoveu do coração de Gideão a continuar trabalhando e malhando o trigo. Uma coisa interessante. Semana passada, nós tivemos uma mensagem aqui da parte dos pastores sobre o Dia dos Pais. O pastor Dalmo deu uma palavra pela manhã, uma palavra nos dois cultos, Daniel e eu no culto das 19 horas. Eu falei sobre Simão Cirineu. Eu falei sobre aquele homem que carregou a cruz de Jesus. Lembra dele? Eu fico encantado porque aquele homem que veio, né, de tão longe, o nome dele é Simão Cirineu, Simão de Cirene. Ele saiu lá do norte da África para frequentar a festa da Páscoa. E a Bíblia diz que eles obrigam esse homem agora a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus não estava aguentando carregar a cruz. E ele coloca a cruz sobre os ombros. Eu acho bonito, por quê? Porque o texto diz que Simão Cirineu, vindo do campo. Pastor, o que ele estava fazendo lá? Trabalhando. Que horas, pastor? A noite inteira.
Porque vocês sabem que Jesus foi açoitado e vilipendiado às 6 da manhã. E aquela procissão estranha com aqueles homens carregando a cruz começou por volta desse horário. E o texto diz que Simão Cirineu carregou a cruz de Jesus. Mas ele não estava ali apenas para participar da festa. O texto diz que mesmo na festa, ele veio do campo. E eu expliquei aqui o que significa isso. Talvez ele tenha trabalhado a noite inteira para ter recursos para que ele pudesse adorar a Deus no templo e até dar suas ofertas no templo. E olha que coisa bonita, foi aquele homem que veio do campo, que Jesus, que a palavra de Deus, que o Evangelho de Marcos diz que colocaram a cruz de Jesus para que ele a carregasse. Ajudou no trabalho do filho, porque ele mesmo era um trabalhador. Falei semana passada, irmãos, que o reino de Deus não é lugar para ociosos. Falei semana passada que o reino de Deus não é lugar para preguiçosos. Falei semana passada que o reino de Deus é um reino de trabalho, é um reino de esforço. A palavra kopios, no grego, ela significa esforço, onde você derrama suor. É uma palavra que o apóstolo Paulo usou muito, porque ele mesmo diz que ele trabalhou muito mais do que todos os outros. E o interessante é que quando eu olho para a vida de Gideão, irmãos, num ambiente difícil, onde tanta gente podia estar reclamando da situação do governo, do desemprego, do problema da cidade, do tempo, da secura, da falta de chuva, e blá blá blá, e blá blá blá. A Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo. Deus vê o que o homem não vê. E Deus viu alguém que trabalhava, mesmo numa circunstância de opressão, desânimo e carestia. Eu acho muito bonito, irmãos, porque o texto diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. A Nova Versão Internacional e a Nova Versão Transformadora, se você está com ela, diz assim: estava malhando o trigo no lugar de prensar as uvas. A ideia aqui, sabe o que é? A ideia é que Gideão estava trabalhando, malhando o trigo. Sabe o que é malhar o trigo? Bom, a minha agronomia me dá uma dica boa disso, né? Malhar o trigo consiste em você com uma vara, naquele tempo era assim, colocava o trigo no grão, no piso, e batia com qualquer instrumento que não amassasse o trigo, mas pudesse separar o quê? O trigo do cachinho, para que o trigo ficasse o grãozinho separado. Aí você quer malhar o trigo. Agora, o que me chama a atenção no verso 11 é que Gideão malhava o trigo não no lugar onde se malhavam os trigos. Ele malhava o trigo no lugar onde se depositavam as uvas. Qual que é a ideia? Ele fazia isso escondido. O texto diz, irmãos, que ele trabalhava de forma velada e escondida num lugar onde os midianitas não pudessem perceber que ele estava trabalhando. A ideia é que ele era um homem cuidadoso, mas ele era um homem que não deixou de trabalhar por causa da opressão dos inimigos. Ele arrumou um jeito de trabalhar no outro lugar, a fim de que se os midianitas viessem, não dessem contra o trigo. Por quê? Porque se chegassem nos campos de trigo, não estava lá. Ele estava malhando o trigo no lugar de colocar as uvas. E aí você vê, irmãos, a capacidade desse homem, mesmo num ambiente de muita dificuldade, ter uma percepção de que ele poderia também ser engenhoso para continuar trabalhando de uma forma que os inimigos não pudessem pegar o fruto do seu trabalho. Pastor, o que Deus vê que o homem não vê? Deus vê, irmãos, alguém que trabalha. Deus nota essa pessoa, mesmo em dias de dificuldades, carestia, desânimo e até fome. Deus vê aquele que arregaça as mangas. Deus vê aquele que que faz alguma coisa diferente para poder continuar trabalhando, sustentando a sua casa, a sua família. Deus não conta com preguiçosos, irmãos. Deus sempre conta com trabalhadores. Deus sempre conta com homens e mulheres que não têm medo do trabalho, que trabalham mesmo no ambiente difícil e que não andam por aí cruzando os braços e usando as circunstâncias como desculpa para de repente não continuar nessa sublime vocação que foi dada ao homem. Pastor, o que Deus vê que o homem não vê?
Em segundo lugar, irmãos, o que Deus viu em Gideão, que nem mesmo Gideão via? Deus viu alguém com a grandeza de vencer as suas próprias limitações. Veja, querido, que por 3 vezes o anjo do Senhor interpela Gideão. Versículo 12, versículo 14, versículo 16. Por 3 vezes, irmãos, Gideão é interpelado por esse anjo, é chamado por esse anjo, e nas 3 vezes, Gideão dá desculpas, objeções. Gideão desfila uma série de objeções quando o anjo do Senhor se apresenta a ele. Veja, por exemplo, que no verso 12, a primeira vez que o anjo do Senhor aparece para ele, ele diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí eu pergunto: homem valente? Como assim? Ele está trabalhando, malhando trigo no lugar escondido, com medo dos inimigos? Que valentia é essa? Na nova versão transformadora está escrito assim: guerreiro poderoso. Não me façam rir, né, irmãos? O Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Eu acho que ele deve ter olhado assim para o anjo e falado assim: você errou, acho que não sou eu não. Eu acho que Gideão deve ter pensado assim: o Senhor escolheu errado. Não sou eu não, tudo bem que eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando aqui com medo dos midianitas, colocando meu trigo aqui no lugar onde eles não podem roubar, mas eu mesmo estou meio amedrontado, Senhor. Aí Deus chega perto dele e fala assim: o Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Opa! E a gente vê, irmãos, que quando Deus fala isso, o anjo do Senhor, o próprio Cristo encarnado no Velho Testamento, Gideão desfia, né, uma série de objeções. Olha o que ele responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, Deus vê o que o homem não vê. O texto diz que Gideão estava ressentido com a circunstância que ele estava vivendo. Ele disse: Senhor, você não está vendo a miséria que a gente está? Aonde estão os feitos do Senhor que o Senhor fez lá atrás, que os nossos pais lá atrás nos contaram? Agora nós estamos num período terrível e o Senhor não faz nada. Veja que Gideão, irmãos, ele é um homem que apresenta a Deus suas limitações. Ele é um homem ressentido com Deus. Aonde está o Senhor? Ele é um homem ressentido com as circunstâncias da vida. Ele é um homem que de repente não está satisfeito com aquilo que ele está vivendo. E ele tem aquele ressentimento no coração. A segunda vez que o anjo aparece a ele, verso 14, diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. É como se ele perguntasse agora: Senhor, que força? Mais uma vez o Senhor equivoca com respeito à minha pessoa. Por quê? E ele responde por quê. Verso de número 15. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Por quê? Porque Deus falou que ele era um homem que tinha força, que ele ia livrar Israel. Aí ele responde: ah, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? E aí ele fala o porquê que ele não se sentia capaz. Ele diz assim: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Irmãos, Manassés é uma das 2 tribos que dividiu José. Lembra José no Egito? Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E essas 2 tribos se tornaram tribos em Israel. E a tribo de Manassés era uma das menores de Israel. E aqui ele diz assim: a minha família é a mais pobre de Manassés. E ainda por cima, verso de número 15: e eu, o menor da casa do meu pai. Em outras palavras, Senhor, eu não sou apropriado para isso. A minha família é pequena, a minha família é pobre, e da minha família pobre, eu sou o mais pobre. Eu sou o mais humilde da casa de meu pai. Eu sou o menor da casa do meu pai. Em outras palavras, Deus falou com Gideão o seguinte: vai nessa tua força, homem valente. Ele falou: eu? Que força, Senhor? O Senhor está maluco? Eu não sou um Zé ninguém. Mas, irmãos, a beleza do Evangelho é isso. Deus conta com Zé ninguém mesmo. Deus chama, irmãos, é na nossa inabilidade mesmo. Você pode saber que Deus não chama aquele que já se acha. Deus só chama aquele que não acha. A beleza da história de Gideão, irmãos, não é a inabilidade de Gideão, não é o ressentimento de Gideão.
ressentido com Deus, ressentido com a circunstância, ressentido consigo mesmo. Eu nessa minha força, não consigo não. O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força, porque você, olha o que diz o texto, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Irmãos, que texto bonito. Deus vê o que o homem não vê. O que Deus vê, irmãos, que nem Gideão mesmo viu? Deus vê alguém com a grandeza de vencer as suas próprias limitações por causa da presença de Deus na sua vida. Eu não sei quais limitações você se autoimpõe. Eu não sei quais são os muros que você construiu como justificativa para de repente não se lançar numa ação mais ousada com Deus, de Deus e para Deus. Eu não sei qual tem sido a sua justificativa para dizer assim: envia outro, Senhor, menos a mim. Eu não sei se você é uma pessoa que vive ressentida com as circunstâncias, com o próprio Deus, porque talvez você hoje tenha experimentado um período na sua vida que não se iguala a um período passado. Quem sabe você viveu num período passado com muito mais ardor na presença de Deus e hoje a sua fé está esmorecida. Hoje você está desanimado. E por isso talvez você acha que Deus não conta mais com você e que Deus não está vendo o seu coração e vê aquilo que nem você mesmo é capaz de ver. Pois Gideão era esse homem que não depositava valor nenhum nele mesmo, mas Deus depositava um grande valor. Porque, irmãos, o nosso Deus é aquele que conhece e vê aquilo que às vezes nem mesmo eu e você conhecemos e vemos a respeito da nossa vida, das nossas possibilidades, daquilo que a gente pode empreender para Deus, se a gente tem a grandeza de reconhecer as nossas limitações, mas de vencê-las por causa da graça de Deus em mim e em você. Gideão foi esse homem que quando Deus viu, ele viu alguém não isento de limitações. Eu tenho, irmãos. Todos nós temos. A única pessoa nesse mundo que não tem limitação chama-se Jesus de Nazaré. Ele é ilimitado, Ele é todo poderoso, Ele é perfeito. Agora todos nós, irmãos, enfrentamos lutas, dificuldades, limitações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não pode e não deve ser um autoenclausuramento para que o seu coração não esteja aberto para o Deus que te chama, apesar das suas limitações. Quantas pessoas eu e você conhecemos que a gente nunca esperaria que elas fossem hoje o que elas são? Quantas pessoas que a gente olha, irmãos, e aos olhos humanos a gente pensa assim, quer ver? Esse aí, isso não vai dar nada. Esse menino, conheço desde a infância. Isso não tem jeito. Quantas pessoas hoje, irmãos, a gente já decreta a falência, ou numa circunstância, ou mesmo para você mesmo. Quantas pessoas hoje, irmãos, já decretaram a falência pessoal, porque talvez falharam no passado e hoje estão ressentidos consigo mesmo, e estão dizendo para Deus assim: eu não posso mais, não consigo mais, não estou apto mais. Gideão, irmãos, é esse emblema, essa figura. Eu costumo dizer, quem é Gideão? Gideão somos nós, inábeis, que tem coragem de dizer para Deus: Senhor, olha, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor das tribos, eu não sou apto. Mas Deus, quando olha, irmãos, para nós, Ele diz assim: vai nessa tua força, ó guerreiro poderoso. Você vai livrar Israel com toda a sua inabilidade. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor vai contigo, o Senhor vai na tua frente, é Ele que te chama. Quem poderia imaginar, irmãos, que o irmão mais novo, né? Aquele menino que custou para nascer, porque seria filho da mulher que Jacó amava e não dava para ele filhos, e depois de ter tantos irmãos mais poderosos, mais influentes, Rubem, Simeão, Judá, gente que de repente já tinha uma história para contar, mas lá na frente, irmãos, depois de tantos anos tentando, nasce quem? José. José. Quem era José? O menor da casa dele.
Irmãos, isso é bonito demais. José era o menor da casa dele. Os irmãos de José, diz o texto em Gênesis 37, odiavam José. Sabe por que eles odiavam José? Porque José era filho de Rebeca, de Raquel, né? Que Jacó amava Raquel e ela não tinha filhos. Mas quando esse menino nasce, essa família se apega a esse menino. E, irmãos, quem é que Deus escolhe para ser um tipo de Cristo no Velho Testamento? E para prevalecer uma herança gloriosa no Egito, o povo de Israel ser sustentado por ele e ser uma das maiores narrativas do Velho Testamento, juntamente com Moisés, José, o menor. Gideão me anima muito, viu, meus irmãos? E eu confesso a vocês que tem que animar você também, sabe por quê? Porque Deus vê o que nem você mesmo vê em você. Deus conhece o que a gente muitas vezes já se esqueceu a respeito de nós. Pastor, o que Deus viu em Gideão? Deus viu alguém com grandeza de vencer as suas próprias limitações. Enquanto ele discorria o seu rosário de limitações, Deus em contraponto dizia: não, o Senhor é contigo, você pode, você consegue, você vai fazer, não na força do seu braço, mas na minha força, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Foi assim com Josué. Depois que Moisés morreu, a gente pode ver a narrativa de Josué depois. Ele estava cheio de medo, ele estava acovardado, ele de repente achava que não estava à altura do grande Moisés. Ele então se enclausura ao ponto de Deus ter que dar uma chacoalhada nele, dizer para ele o seguinte: olha, ser forte e corajoso, porque você vai fazer o povo entrar na terra e eu serei contigo. Esse é o segredo, irmãos. O segredo não é você ser aquele super cara. O segredo é você servir um super Deus. O segredo é você se submeter a essa graça maravilhosa e não viver de repente com uma visão errada de você mesmo, que nem Deus tem. Deus vê, irmãos, o que o homem não vê. E Deus chama o inábil. Deus chama aquele que acha que não tem condições. Mas se a gente for fiel e se a gente acolher no coração esse chamado de Deus, Deus pode realizar grandes coisas, irmãos, através da minha vida e da sua vida, coisas que você nem pode imaginar. Paulo escreveu aos Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu dizer uma coisa para você: sua vida não chegou ao fim. Sua caminhada cristã não chegou ao fim. A sua vida com Deus não chegou ao fim. A sua carreira de fé não chegou ao fim. O seu trabalho na seara não chegou ao fim. Pastor Jeremias tem uma frase bonita. Ele diz que no reino de Deus não tem lata de lixo. Deus é o grande reciclador. Ele pega aquele que pensa que não é nada, aquele que pensa que não é hábil, aquele que pensa que não é apto. Ele pega essa pessoa para que o poder seja dele e não nosso. Eu fico maravilhado que Deus escolhe Gideão. Aonde que ele trava? Escondido, malhando trigo escondido. É esse. O Senhor é contigo, homem valente. Ele deve ter dado aquela risada, falou assim: Senhor, errou. Agora o Senhor errou. E isso, irmãos, é uma toada que a gente vê na Bíblia de capa a capa. Você vê que quase todos os grandes homens de Deus no Velho Testamento tinham alguma limitação que eles declaravam para Deus. Lembra de Jeremias? Quando Deus chama o grande profeta Jeremias, na minha opinião, o maior de todos os profetas do Velho Testamento, para mim não é Isaías, é Jeremias, por causa do período que ele viveu e da postura que ele tomou. Quando Deus chama Jeremias, ele fala: Senhor, chama outro, porque eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar. Eu acho isso lindo, irmão, sabe por quê? Porque isso já demonstra não a nossa inabilidade, mas a nossa humildade, para ser honesto conosco. Para que a gente de repente entenda que Deus conta é com inaptos. Deus conta é com aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Não é isso que Paulo diz aos Coríntios? Deus conta, irmãos, é com aquele que de repente não acha que não tem força, para que ele vá na força do Senhor, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. E Gideão, irmãos, é um emblema, uma marca, um exemplo glorioso dessa realidade. Alguém que era o menor de todos, mas Deus escolheu o menor. E através dele, irmãos, um milagre aconteceu. Quem sabe Deus te chama hoje. Quem sabe você que tem dado tantas desculpas para Deus. Quem sabe você acha que sua vida cristã chegou ao fim. Quem sabe você acha que não tem mais habilidades para ser usado por Deus de forma gloriosa e poderosa.
Quem sabe você que de repente já depôs as suas armas do reino de Deus e só está trabalhando com as armas do mundo. Quem sabe, irmãos, hoje não é o dia de Deus devolver a você as armas espirituais e você se enganjar numa luta gloriosa, do qual nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E último eu termino. Pastor, o que Deus viu em Gideão, que nem ele mesmo viu. Em último lugar, Deus viu alguém disposto a obedecer a sua palavra. Irmãos, Gideão usou de muitos artifícios para, de repente, dizer assim: Senhor, o senhor está enganado, não sou eu. Mas quando é Deus quem chama, irmãos, Ele vence qualquer tipo de dificuldade que a gente tem. Amém? Quando Deus é quem chama, irmãos, a gente pode apresentar diante dele muitas coisas, tentando se esquivar, como foi com o próprio Moisés, né? Capítulo 3 de Êxodo foi uma série de objeções, mas Deus venceu e usou Moisés de forma poderosa. Com Gideão foi a mesma coisa. Deus viu alguém disposto a obedecer a sua palavra. Vira um pouquinho a página da sua Bíblia. No capítulo 7, a primeira coisa que Deus mandou Gideão fazer, olha que coisa difícil, irmãos, coisa difícil. Por quê? Porque mexer com família naquele tempo era muito difícil. Ele era o menor da casa do pai dele. Eles tinham um respeito muito grande pelo pai. A família, onde o pai era aquele homem que detinha todo o poder e autoridade, o filho não podia chegar e fazer o que queria não, irmãos. Olha o que Deus manda Gideão fazer. Versículo capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu entregar os midianitas às suas mãos. Israel poderia gloriar-se contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Versículo 3. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Se você prestar atenção, no versículo de número 25 do capítulo 6, Deus pede para Gideão derrubar um poste ídolo que estava na casa do pai. E a Bíblia diz que ele prontamente, versículo de número 27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Veja que Deus pede algo para Gideão difícil. Primeiro, tem um altar no terreiro do seu pai. E esse altar é dedicado a Baal. Você vai lá e destrói esse altar. Irmão, o filho não fazia isso naquela época, mas de jeito nenhum. Isso era uma afronta ao seu pai. Mas a Bíblia diz que quando Deus manda ele derrubar o altar, ele ficou com tanto medo do pai que o texto diz que ele foi de noite. Ele falou: nossa, eu não vou fazer isso de dia não, que meu pai vai ver, vai ser um negócio ruim. Eu vou derrubar de noite. Mas ele derrubou. Ele foi fiel e obedeceu, irmãos, mesmo com todas as implicações. Aí sabe o que Deus falou? Eu acho que esse menino obedece a minha palavra. Eu vou dar para ele um negócio agora mais poderoso e perigoso ainda. A Bíblia diz que Gideão, irmãos, o povo veio e se juntou a Gideão, 32.000 guerreiros. Aí Deus falou: é muito. E aí o texto diz: olha, aquele que for medroso, covarde, aquele que tiver com medo dos midianitas, pode ir embora. A Bíblia diz que 22.000 foram embora. Sobraram 10.000. E Gideão obedeceu. Falou: opa, era 32, estou com 10.000, mas eu acho que vai dar, né? Aí Deus olhou para Gideão e falou: vamos ver se esse menino é bom para obedecer. 22.000 foram, 10.000 ficaram. É muito. Nós vamos fazer um outro teste com esse povo, Gideão. Você faz isso para mim, por favor. Você vai entrar na água com todo mundo. Entra na água com todo mundo. Aquele que de repente botar a boca na água para beber, você manda embora para casa. E aquele que pegar a água com a mão e a espada com a outra e beber, você pode deixar que é esse aí. Irmão, sabe o que aconteceu? Todos aqueles que entraram na água, a grande maioria dos que entraram na água, meteram a boca na água. Aí quando eles meteram a boca na água, Deus falou assim: pode mandar embora. Sabe quantos sobraram? 300. De 32.000 sobraram quantos? 300. Aí quando sobrou os 300, Deus falou o seguinte: olha, beleza, agora sim. Agora você vai vencer os midianitas no poder do meu braço. Aí Gideão ficou meio assim, falou: Senhor, mas como é que é esse negócio? É isso mesmo, sabe por quê? Para que amanhã você não fale que a vitória foi sua. Ficaram 300 para você testemunhar que a vitória é do Senhor. E com 300 homens, sabe quantos midianitas eles venceram? 120.000. Com 300 homens.
Pastor, o que Deus viu em Gideão que nem ele mesmo viu? Um homem capaz, irmãos, de obedecer a palavra de Deus e contrariar todas as expectativas da época e do mundo. Ele viu alguém que tinha um coração disposto a obedecer. Ele viu alguém que ouvia a voz de Deus e, sem pensar muito nas implicações culturais, sociais e familiares, ele obedecia em detrimento a muitas vozes. E de repente, irmãos, Gideão foi o grande homem que Deus usou para libertar. Se você continuar lendo, eu termino o livro de Gideão, você vai ver que a estratégia de Deus foi uma estratégia difícil para Gideão colocar em prática. Por quê? Ele falou assim: agora pega esses 300, divide em 3 grupos. Leia depois, capítulo de número 6, 7 e 8, a história de Gideão. Divide em 3 grupos. Pega um grupo, sobe a montanha aqui, o outro grupo sobe a montanha lá, o outro grupo sobe a montanha lá. Os midianitas estão lá embaixo, 120 mil. Está tudo lá embaixo. Você vai fazer o seguinte: você pega a espada numa mão, você pega um cântaro vazio na outra e pega uma trombeta. Aí Gideão tá bom, pastor, tá bom, Senhor, eu estou fazendo isso aí. O que vai ser agora desse negócio, né? Aí na hora que eu der o sinal, você vai fazer o seguinte: você vai quebrar o cântaro, todo mundo quebra o cântaro, toca a trombeta, levanta a espada e grita, e fala assim: pelo Senhor e por Gideão. Aí Gideão estava esperando falar assim: aí a gente desce, né, para a guerra. Não, fica parado. Fica parado. Mas eu só vou fazer isso, Senhor? Eu só vou quebrar o cântaro, gritar, levantar a espada e a tocha na mão e gritar por Gideão e pelo Senhor? É só isso que você vai fazer? Tá bom. Aí Gideão deu a ordem, gritou, tocou a trombeta. A Bíblia diz que quando eles fizeram isso, o anjo do Senhor veio no acampamento dos midianitas e eles ficaram tão apavorados porque acharam que eles estavam totalmente cercados, que um começou a degladiar contra o outro e todos eles morreram. Só sobraram os reis e eles perseguiram, mataram e livraram os midianitas. Deus vê o que o homem não vê. Portanto, meu querido, cuidado para você não ficar com uma autocomiseração exagerada com respeito às circunstâncias e à sua vida, e isso impeça você de continuar a carreira e ser usado por Deus de forma gloriosa. Não importa se de repente você tem uma percepção equivocada sobre você, ou você se ache inapto, ou sem aptidão para alguma coisa, porque quando Cristo chama, é Ele que nos dá aptidão, é Ele que nos dá força, é Ele que nos levanta, é Ele que nos usa, é Ele que faz, irmãos, todas as coisas acontecerem. É Ele que nos faz retomar a nossa vida, agora com fé, com esperança, sabendo que a gente pode ser muito usado por Deus, mesmo com as nossas limitações e problemas que todos nós temos. Que esse livro, irmãos, essa história de Gideão, seja, na realidade, uma esperança para você, que de repente acha que o seu tempo passou. Ah, pastor, meu tempo passou, deixa os novos agora fazerem o trabalho. De repente você não se acha mais apto para começar talvez algo novo para Deus. Cristo te chama e Cristo vê o que nem você mesmo vê em você. E Ele pode te usar de forma gloriosa, de forma poderosa. Amém? Guarda essa palavra no coração e diga como Gideão, né? Obedeça a palavra de Deus e olha, nunca pense que a nossa história acabou enquanto os nossos olhos não se cerrarem. Deus tem coisa boa para mim e para você. Deus te chama, Deus te capacita. Amém?